Oi, gente, bom poder falar com vocês novamente. Vamos dar início a mais uma aula, tá? Gostaria que vocês já separassem lápis, caderno, borracha, caneta e o material do Aprender Sempre, tá? Volume 3. Ele é volume 3, mas esse material aqui específico, ele tem as habilidades essenciais que nós precisamos, e são habilidades do ano todo, então por isso que a gente vai utilizar ele mais vezes agora no quarto bimestre, ok? O professor vai fazer uma apresentação da tela aqui para a gente se repertoriar aonde que nós estamos, tá? Então, vocês já têm o material aí. Essa aqui é a página 3. Abram todos, por favor, na página 3, onde o objetivo era refletir sobre as diferenças entre a linguagem literária e não literária, né? E eles trouxeram para nós um texto do Minalton Brás, né? Um texto, Uma Coisa Inútil, do qual a professora fez a leitura para vocês em vídeo. Já tem o vídeo no Google Classroom, então, para quem não participou dessa aula, quem não assistiu o vídeo, assista. E se você não tem aí o Google Classroom, pelo menos dê um stop, tá? Aqui no nosso vídeo e faça a leitura em casa, ok? Bom, então na página 3, nós temos o trecho, né, da crônica Uma Coisa Inútil, para a gente fazer a leitura, que termina na página 4. E já na página 4, a gente tem o Adeus de Teresa, de Castro Alves, também, para a gente realizar a leitura. Acompanhe comigo na página 4, nós vamos fazer a atividade a partir do exercício 1, ok? Deixa a professora fazer aqui a apresentação da tela. Só um minuto. Aí. Eu estou sem óculos, gente, então sem óculos fica meio seca, mas vamos lá. Então, nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá? Acompanhe a partir da página 4, atividade 1, fazendo uma análise dos textos Uma Coisa Inútil e o Adeus de Teresa. A primeira coisa que a gente tem que observar aí é que a gente tem um texto literário e um não literário. Então, a gente vai fazer um parâmetro da característica de cada um. Lembrando que essa atividade a gente já realizou, certo? Então, a gente está aqui só reforçando e completando o caderno, porque vocês fizeram essa atividade antes do caderno do Aprender Sempre chegar, ok? Bora lá comigo. Então, número 1, quais as principais características dos dois textos quanto à forma, linguagem e função? Primeiro vamos ver qual é a característica do texto Uma Coisa Inútil, que é um fragmento de uma crônica, né, em relação à sua forma. Primeiro, a forma desse texto é em prosa, né? Então a gente não percebe ali, é imperceptível a subjetividade do texto. Ele é um texto objetivo, ele vem trazendo uma informação, né? Enquanto o Adeus de Teresa, ele é um poema, né? Enquanto a linguagem do texto Uma Coisa Inútil é denotativa, dicionarizada, né? Ele traz algo real, algo objetivo, enquanto a linguagem do Adeus de Teresa é conotativa, é subjetiva, né? Também traz alguma coisa, mas ela puxa mais pela nossa interpretação daquilo que a gente sente ao ler o texto. E a função do texto Uma Coisa Inútil, que é o fragmento de uma crônica, é de observar e refletir sobre o amor e o seu sentido em nossas vidas, né? Então, é uma observação do autor. Enquanto o Adeus de Teresa, ele tem a função de emocionar, encantar. Então, Uma Coisa Inútil é um texto não literal. E o texto não literal, ou não literário, como que ele pode se apresentar para nós? Ele pode se apresentar no formato de prosa, certo? De geral, a linguagem será denotativa, dicionarizada, né? Concreta, e
Uma das funções desse texto pode ser de refletir sobre alguma coisa, ou informar sobre alguma coisa, ou argumentar sobre alguma coisa, ou dissertar sobre alguma coisa, certo? Agora, o texto, o Adeus de Teresa, o formato dele é de poema, né? A linguagem dele é figurada, é conotativa, é subjetiva, certo? E a função dele é de emocionar e encantar, como os demais também têm, ok? Então, dá um stop no vídeo, completa o seu caderno do Aprender Sempre. Para quem está assistindo esse vídeo, provavelmente é a primeira vez que está vendo, mas o pessoal que já assistiu os vídeos anteriores já deve ter feito, ok? Muito bem, nós vamos agora para a página 5. Nós temos a número 2 e a número 3, ok? A número 2. Qual dos dois textos é poético? Justifique a sua resposta. Bom, essa pergunta não tem nem como quando a gente observa a questão número 1, a gente já sabe que é o Adeus de Teresa, né? E a gente percebe isso através da função da formação das estrofes, das rimas poéticas, dos versos e por aí por diante, né? O texto poético é o de Castro Alves. É perceptível, pois o texto está escrito em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Ele combina palavras, significados e qualidades estéticas. Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. O que quer dizer? Eu preciso versar, e para versar eu utilizo essa sonoridade da nossa língua, das palavras, das letras, dos sons, e às vezes eu desconstruo a estrutura sintática do texto para que eu consiga encantar a pessoa e passar para ela o meu sentimento através das minhas palavras. Não sei se eu fui clara. A número 3. Qual a diferença entre poesia e crônica? Isso, acho que se eu não estiver enganada, eu passei para vocês no formato de pesquisa, mas bora lá. O que difere o texto literário do não literário? Quando a gente pega a número 1, a gente já entendeu, né? É o seu caráter poético, ficcional ou dramático. A crônica, opa, tem um errinho aí, gente. Esse a crônica tá com letra minúscula, tá? Erro de digitação da professora, desculpa. A crônica é um gênero menor, não por ter importância reduzida, mas por... Nossa, está muito feio isso. Deixa a professora corrigir, só um minutinho. Eu fiz no formato de digitação. Oxi! Aí a professora fez digitação por voz. Aí, gente, na digitação por voz, faz do jeito que quer, né? Não do jeito que eu preciso. Pronto, fazendo correção no vídeo, ao vivo, para todo mundo ver. É assim mesmo, gente. Aula à distância deixa todo mundo doido. Agora sim ficou bonitão lá, ó. O que difere o texto literário do não literário é seu caráter poético, ficcional ou dramático. A crônica é um gênero menor, não por ter importância reduzida, mas porque esse gênero literário se ocupa de assuntos banais do cotidiano. O texto literário tem uma preocupação com o estilo, enquanto que o não literário tem como foco informar, convencer, explicar, ordenar e etc. Essas classificações não são limitadoras, mas servem para organizar os diferentes tipos de texto. Ou seja, o que a professora está querendo dizer para vocês aqui. O que difere uma coisa da outra, o texto, a crônica do Adeus de Teresa, né, do poema, é que um é literário e o outro não é literário, como eu falei para vocês. Quando o texto é não literário, ele tem várias funções. Convencer, explicar, ordenar, informar. Se limita somente a isso? Não. Ele tem muitas outras funções, certo? O texto poético, ou poema, ele se preocupa mais com o estilo, né? A função dele é informar? Não. A função dele é encantar? Não só isso, né? Às vezes mais do que isso, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre texto literário e texto não literário. O texto não literário tem outras características
que não é somente a de convencer, a de explicar, a de argumentar. Agora, o texto literário, ele tem sim a função de encantar, tem sim a função de trazer um alívio ao leitor e por aí em diante, ok? Para frente, vamos ver se não tem mais erro ainda, gente. Deixa eu tirar o quadrinho daqui. Aí. Agora, ainda na página 6, gente, eu vou de óculos, porque sem óculos... Aí, agora a professora está enxergando. Ainda na página 6... Ainda não, né? Já na página 6, a gente tem a aula 3, que a professora já gravou para vocês também na aula anterior, e que fala especificamente, aí fazendo uma análise superficial do poema, né? Porque aqui a gente vai fazer uma análise das características do poema. Aqui eu preciso fazer uma pausa, porque houve um problema de diagramação, talvez, no caderno do aluno e do professor também, tá? Por quê? O Adeus de Teresa tem 8 estrofes. Eu vou parar de fazer essa apresentação aqui e vou apresentar novamente o caderno de vocês, tá? Muito bem. A estrofe é o conjunto de versos, certo? Então, quando a gente vem aqui na página 4 e abre o texto Adeus de Teresa, normalmente a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estrofes. Ah, professora, mas a senhora falou que tem 8. Muito bem, agora a professora precisa voltar aqui na apresentação. Eu não sei se está apresentando, eu vou abrir do formato correto para não ter problema. Aí, agora sim. Como assim tem 8 estrofes? Vamos contar? O que aconteceu? Provavelmente, por talvez um erro de organização do material, eles não colocaram a última estrofe do poema. Então, não deu para contar, certo? Então, vamos lá. Ficou aí deficitário para vocês. A primeira vez que eu fitei Teresa, como umas plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me adeus. Aqui eu tenho 2 estrofes, vou contando, 2. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conservando a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Aqui nós temos mais 2, já deu 4. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela, em soluços, murmurou-me adeus. Aqui temos mais 2 estrofes, então já deu 6. Opa, eu falando sério, 6. E quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca surpresa, foi a última vez que vi Teresa, e ela, arquejando, murmurou-me adeus. E aqui nós temos as 2 últimas estrofes, contando aí, né, dando a contagem exata das 8 estrofes no poema. A letra B pergunta quantos versos. Lá no caderno, vocês não vão conseguir contar quantos versos, porque está justificadamente faltando essas 2 últimas estrofes. Né? Lá daria 16. Então, as outras 2 que completam as 24 estrofes. Espero que eu tenha explicado aí direitinho, vocês tenham compreendido. Lá no material do Aprender Sempre ficou faltando mesmo, tá, gente? Tá aí os 24 versos. E a letra C, né? O poema apresenta rimas. Que efeito as rimas provocam no ritmo do poema? Sim, o poema apresenta rimas. A exemplo, Teresa, correnteza, sala, fala, reposteiro, cavaleiro, delírio, empírio, descansa, criança. As rimas provocam o efeito da criação de imagens através das palavras. Então, a gente vai criando essas imagens,
do acontecimento, do que o eu lírico vai nos contando dentro dessa história que nos encanta. Né? Quando a gente fecha os olhos e vê a leitura do Adeus de Teresa, a gente consegue enxergar essas imagens, certo? Continuando aí, página 7. Na página 7, a gente tem a letra D, a número 2, a 3 e a 4, tá? Então, a letra D pergunta em relação à pontuação que chama atenção no poema e qual o efeito de sentido as escolhas de pontuação criam nesse texto, né? Então, o poema apresenta reticências, então esse tipo de pontuação, a princípio, nos dá a ideia de que o pensamento foi cortado, né? Então, esse tipo de pontuação dá o efeito de sentido de continuidade, aquele pensamento cortou ali, mas continua esse pensamento, né? Que ele não se encerra. No caso do poema, a pontuação é usada para demonstrar a angústia do eu lírico, né? Fazendo a leitura agora das duas últimas estrofes, né? Em 3 momentos ele disse adeus a Teresa, né? E no último momento quem disse o adeus foi justificadamente a Teresa, né? Continuando aí a leitura, que segue com sua amada no pensamento, como alguém que está delirando enquanto revive as lembranças de amor. Além disso, também há o uso de pontos de exclamação que contribuem para a intensidade do poema. Número 2. Ao contrário de muitos autores da época, que falam de uma mulher idealizada e descrevem um amor platônico, Castro Alves traz em seus poemas a experiência do amor real. Escolha um verso do poema e faça uma análise de como a mulher é retratada. Esse amor platônico, né, que a gente enxerga dentro da geração, né, da geração romântica, do romantismo, é aquele amor que é inalcançável, que o eu lírico não consegue chegar nele. Mas Castro Alves dá essa quebra aí, né? Porque ele mostra uma mulher que é real, uma mulher que é alcançável, né? Quando ele fala lá, ainda beijando uma mulher sem véus, é o contato físico do eu lírico com a mulher, não é mais aquela coisa, eu me imagino beijando o amor da minha vida. Não, ele traz o toque físico, né? Então, nesse caso, o eu lírico refere-se a ele mesmo e a Teresa, deixando claro do que o amor era físico, real, tocável, né? E não platônico como dos outros poetas. Ainda na página 9, perdão, gente, que página 9? A professora enlouqueceu, página 7. Ainda na página 7, número 3. Relembrando, nós já fizemos essas atividades, tá? Vai dando pausa aí para você poder acompanhar comigo, tá? Nossa, a professora vai ter que sair aqui um pouquinho, tá? Só para eu fazer, só para eu fazer um concertinho aqui, gente, que ficou fora do prumo aqui, tá? Para a gente não se perder, e que bom que a gente parou, porque o Thor resolveu latir lá fora, né? Ai, gente, em casa não é fácil, a gente não tem esse espaço sem som para a gente poder gravar para vocês, mas a gente vai fazendo o que dá para fazer, tá? Peço desculpas aí, da última vez, não sei se foi da 2ª série, da 3ª série, que meu celular tocou. E não tem jeito, né, gente? A gente não se livra desses pormenores aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui a apresentação da minha tela novamente. Vocês vão ver aí a respostinha, né? Já está aí, mas beleza, vamos lá. Agora sim, né? Consertado, já dá para a gente trabalhar. O número 3, página 7, tá? No verso, a valsa nos levou nos giros seus, o eu lírico, que é quem fala no poema, cria uma imagem, algo bastante visual. Que imagem foi criada? Então, quando ele diz, a valsa nos levou nos giros seus,
lá na primeira estrofe, né? Quando a gente fecha os olhos e fala, a valsa nos levou nos giros. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é como se fosse aquela dança, né? A dança é criada a ideia de um casal dançando, né? No meio de uma festa. Número 4. A palavra valsa designa um certo gênero musical, mas aqui está significando a própria música. Isso é possível por haver uma relação direta de sentido. A esse recurso estilístico damos o nome de metonímia. Vamos relembrar? Metonímia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra com a qual haja uma relação de sentido. Vamos exemplificar? Leia Machado de Assis. Ninguém leu Machado de Assis, tá? Todo mundo lê os livros do Machado de Assis. É impossível vocês lerem o autor, né? Eu pego o Machado, vamos ler o Machado. Não, a gente lê os livros do Machado de Assis. Vamos comer um McDonald's. Não tem como, né, gente? A gente come o lanche, né? A gente come a comida que é produzida no McDonald's, né? Outro exemplo. Ele comeu 3 pratos de feijoada. Eu não consigo nem identificar que tipo de estômago é esse que consegue comer prato, né? Comer louça. A pessoa não comeu o prato, a pessoa comeu o conteúdo que está dentro do prato, que é a feijoada, né? E não tinha um teto para abrigá-lo. Vai entender, né? Não tem como a pessoa ficar num espaço que está faltando teto. Né? A não ser que seja um campo de futebol, a pessoa está jogando. Mas aqui, né, a gente está falando em abrigar, morar. Né? Então, não tem como a pessoa morar num lugar que falta teto. Né? Então, aqui a palavra teto ela está significando a casa inteira, né? Do alicerce até o teto. Espero que vocês tenham compreendido aí a questão da palavra valsa, significando a dança no salão, né? Um gênero musical. Podemos encontrar o mesmo recurso de metonímia em quais dessas alternativas? A, B, C, D ou E? Vamos ver a palavra A. O talento de Machado de Assis é mundialmente reconhecido. Aqui eu não tenho nenhuma palavra que está se referindo, né? Porque o sujeito é claro, o talento. Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Eu também não tenho nenhuma referência de metonímia aqui, né? Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Sim, o título Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis, então eu não tenho nenhuma referência, né? Sempre gostei de livros de Machado de Assis. Se tivesse pelo menos sempre gostei de Machado de Assis, a gente teria referência de livros, mas ela estava escrita aí, né? E a letra E, leio Machado de Assis desde o ensino médio. Ninguém lê o Machado de Assis, todo mundo lê os livros do Machado de Assis. Então, nós encontramos a nossa alternativa. Ok? Passamos aí para a página 7, continuando fazendo aí uma análise profunda do texto. A palavra Deus aparece várias vezes ao longo do poema, mas a cada momento em que é dita por Teresa, aparece acrescida de um sentimento. Relê os versos abaixo e explica as diferenças semânticas em cada verso. E ela, corando, murmurou-me a Deus. Gente, o que é corando? Né, a pessoa fica com as bochechas coradas, principalmente quando ela está envergonhada. Né? Então, ela murmura, ela parece que ela está acanhada, envergonhada, tímida, né? Que é intensificado aí pelo termo corando, certo? E ela, entre beijos, murmurou-me a Deus. Nesse caso aqui, parece que a pessoa está acanhada. Não, né? Ela não está nada acanhada aí, porque ela está beijando a outra pessoa. Então, ela já não parece tão tímida, mas ela já está à vontade entre beijos do amante, né? E ela, em soluços, murmurou-me a Deus. E aí, que sentimento que é? Soluçar é o quê? É um sentimento de tristeza, né? Então, aqui ela mostra a sua tristeza
pois está apaixonado e não quer se distanciar do amante. Aqui nós finalizamos toda a nossa correção da aula 1, 2 e 3, que já está disposta lá no Google Classroom, e a maioria já fez. Então, quem não fez, corre lá, por favor. Tá? Nós vamos para a aula 4, ainda na página 8. Opa, tem o número 6 aí, perdão, gente. Podemos afirmar que a última vez em que a palavra Deus aparece, há um peso maior para a construção do sentido do poema. Explique. Bom, gente, aqui não tem... Quando a professora, não sei se vocês perceberam aí, em todo momento o amante que dizia adeus, mas aí, de repente, foi a própria Teresa que disse adeus, porque ela estava entre valsas, num salão, ela estava no momento aquele da vida dela. Depois a gente vai voltar no texto para vocês perceberem essa número 6, certo? A última vez em que aparece a palavra Deus no poema, ela vem precedida do verbo arquejar, que significa soluçar com grande tristeza, com grande pesar. Desse modo, a Deus aqui tem um peso maior na construção do sentido do poema, pois representa o último momento da Teresa com o seu amante, né, com a pessoa que ela amava, porque desse momento ela já não poderia mais. Há um sentimento aí. Tá? Deixa a professora terminar que a gente vai fazer essa análise profunda. E, por fim, agora nós vamos começar a aula 4, com o título A Origem do Samba. E quais são os objetivos dessa aula? Analisar as manifestações artísticas em diferentes contextos históricos, reconhecer a língua portuguesa pela perspectiva histórica, social e geográfica como manifestação do pensamento, da cultura e da identidade do indivíduo, de um povo ou de uma continuidade. E para a gente ver aí, para a gente trabalhar, fazer essa análise da língua como manifestação artística, primeiro a gente precisa conhecer esse grande autor da língua portuguesa, que foi o Noel, aliás, autor não, compositor, que foi o Noel Rosa. Acompanha comigo a leitura, por favor. Noel Rosa, 1910-1937, foi um compositor, cantor e violinista brasileiro, um dos mais importantes artistas da história da música popular brasileira. Em pouco tempo de vida, compôs mais de 300 músicas, entre sambas, marchinhas e canções. Pouco tempo mesmo, viu, gente? Se vocês calcularem aí, ele viveu até os 27 anos de idade, morreu muito jovem. Noel Medeiros Rosa nasceu no bairro da Vila Isabel, Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1910. Era filho do comerciante Manuel Medeiros Rosa e da professora Marta de Medeiros Rosa. Muito cedo aprendeu a tocar bandolim e, na hora do recreio, tocava para os colegas que se reuniam ao seu redor, momento em que se sentia importante. Do bandolim passou para o violão, que seu pai tocava quando vinha visitar a família. Aos 15 anos já dominava um instrumento. Seu irmão também tocava e ganharam a fama de músicos da Vila Isabel. Em 1930, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, mas depois... Opa, gente... Probleminha aqui. Aí. Em 1930, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, mas depois de 2 anos abandonou o curso. Já estava envolvido com a música e a boemia. Em 1934, Noel Rosa casou-se com Lindaura, uma moça sergipana, mas tinha várias amantes e passava noites pelos cabarés do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, cantando, bebendo e fumando. Em 1935, passou a trabalhar na Rádio Clube do Brasil, fazendo o programa humorístico Conversa de Esquina. Fez também revistas radiofônicas, sempre parodiando composições populares, inclusive de sua autoria. Acometido de tuberculose, em 1935 foi a Belo Horizonte para tratamento de saúde. Na volta para o Rio de Janeiro havia muito trabalho para fazer. Achando-se curado, retornou à boemia, né, a vida da noite, né, gente, nos bares da vida aí. Em busca de ares da serra, viajou para Nova Friburgo, mas sua saúde piorava sensivelmente. Morreu em sua casa na rua Teodorico da Silva, número 392, em Vila Isabel. Noel Rosa faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de maio de 1937,
aos 27 anos, muito jovem. E na página 9 aí do Caderno Aprender Sempre, vocês têm aí um excerto, né, do texto da música de Noel Rosa, né, Fidelidade, ao qual a professora vai preparar para vocês as atividades lá no Google Classroom, ok? A professora vai se despedindo aqui. Eu gostaria de deixar para vocês aí o texto ainda do Adeus de Teresa, né, com o último parágrafo que não, o último estrofe, gente, parágrafo. A última estrofe que não está, as duas últimas que não estão no Caderno do Aprender Sempre, né, e que faz todo o sentido da compreensão do poema, né? Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhando, branca surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa, e ela arquejando, soluçando, murmurou-me adeus. Ok? Gente, um beijo para todo mundo. A professora vai terminando aqui a apresentação, tá? A nossa aula de hoje. Façam a leitura da página 9 do Aprender Sempre, tá? Com o texto aí, com o trecho do samba Felicidade, eu tô sem óculos. Felicidade de Noel Rosa, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.